Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre informações analógicas e digitais. Primeiro, vamos relembrar aqui a diferença entre entrada e saída. Então, entradas são os nossos sensores. Em relação ao nosso microcontrolador, a informação está entrando no microcontrolador. Então, um sensor de temperatura vai captar a temperatura e enviar ela para o Arduino, para o microcontrolador. Então, a informação está entrando. Já as saídas, os nossos atuadores, é o nosso cérebro aqui, o nosso microcontrolador, nosso Arduino, que vai enviar as informações para o nosso atuador, para um motor girar, para um LED acender. Então, nós temos essa classificação dos componentes, mas além dessa classificação, nós temos mais uma, que é a diferença entre digital e analógico. Então, qual que é a diferença entre digital e analógico? Então, digital só tem dois estados possíveis. Ou ele está num estado, por exemplo, 0 volts, que a gente chama de estado baixo, ou zero, ou ele está num estado alto, que seria o 5 volts, estado alto, ou 1. Então, baixo ou alto, 0 volts ou 5 volts, 0 ou 1. A gente só tem dois estados possíveis. Um interruptor, por exemplo, que acende a luz. Ou ele está virado para um lado, ou ele está virado para o outro. Então, isso é o que se dá o nome de informação digital, 0 ou 1, baixo ou alto, 0 ou 5 volts. Só tem dois estados possíveis. Já a informação analógica, ela tem muitos estados possíveis, como, por exemplo, um botão de volume. Não existe só volume mínimo e máximo, existe toda uma faixa no meio, né? A gente pode ir girando o botão em várias faixas, né? Então, tem toda uma faixa de valores. Então, isso é o analógico, a informação analógica, onde a gente tem muitos estados possíveis. Então, vamos dar o exemplo com alguns componentes. Por exemplo, um dispositivo que mede a temperatura, né? Um sensor de temperatura. Então, ele é um dispositivo de entrada, porque ele é um sensor, e ele vai trabalhar de maneira analógica, porque ele tem toda uma faixa de temperatura que ele pode medir. Não existe só tem ou não tem temperatura, né? A gente mede 0 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 31, 32, etc. Então, é um sensor analógico. Um outro exemplo, um LED. Então, um LED é uma lâmpada. Ele é um atuador, um dispositivo de saída, porque ele é controlado pelo microcontrolador. E ele pode ser digital, acende e apaga. Acende e apaga. Porém, tem alguns LEDs que a gente consegue trabalhar também como analógico. Por que analógico? Porque a gente consegue controlar o brilho dele, aumentar o brilho e diminuir o brilho. Então tem toda uma faixa de brilho que a gente consegue controlar. Não mais apenas somente ligado ou desligado. Então o LED, dependendo do LED, ele pode ser tanto digital quanto analógico. Aí depende de como a gente vai querer trabalhar com ele. Um outro exemplo, um botão ou um interruptor. Então são dispositivos de entrada, são sensores, e eles são dispositivos digitais. Esse tipo de botão interruptor aqui, que só tem dois estados possíveis. Ou ele está solto, ou ele está para um lado, ou ele não está apertado, ou ele está apertado, ou está para o outro lado. Então só tem esses dois estados possíveis. Apertado e solto, virado para um lado, virado para o outro.